Amigas e amigas, boa noite. Quer dizer, amigas e amigos, boa noite. Que eu falo sempre amigas e amigas. Não, é amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer a oportunidade que estamos tendo de reflexão, de aprendizado, de realmente nos entretermos um bocadinho nesta noite. Vamos agradecer a companhia de todos vocês que estão aí nos vendo, possibilitando que essa nossa live transcorra de maneira muito boa. Vamos agradecer aos amigos da espiritualidade responsáveis por este trabalho, para que eles nos ofereçam a sustentação, a intuição e a inspiração que necessitamos. E que todos nós, ao sairmos desta live com o seu término, que todos nós estejamos melhores do que neste momento que começamos, ok? Um recadinho importante. Tem muita gente que manda pedido de amizade no Face. Eu infelizmente não posso aceitar mais porque já tem lá os 5.000. Eu tenho 2 outros perfis que eu perdi a senha, eu não sei qual e-mail que eu usei. Meninas e meninos, é um horror aquilo. Então eu peço, quem sentir vontade de solicitar amizade no meu perfil, faça diferente. Vá até a minha página. A página é manolo.quezada.palestrante, ok? manolo.quezada.palestrante. Ok, meninos e meninas? Aí curte a página e imediatamente tudo que eu posto vai ser reconhecido, ok? Também temos algumas pessoas que não estão conseguindo compartilhar. Eu não sei exatamente compartilhar, não, fazer comentários. Compartilhamento é mais fácil, mas os comentários também são assim de maneira fácil. Por quê? Porque as nossas lives são totalmente públicas, não há nenhum empecilho. Então eu peço que na hora que a pessoa quiser comentar alguma coisa, que procure alguém próximo para dar uma ajudinha e veja como é que está assistindo a nossa live, tá bem? Se é direto no nosso perfil ou se é através de algum outro compartilhamento, tá bom? Valeu! Beleza pura? Vamos que vamos? Então vamos, porque hoje a nossa conversa vai ser sobre mediunidade e família. Ah, Manolo de Deus, agora pegou! Essa mensagem está no livro Mediunidade Consciente, que é do médium Carlos Bacelli, bem conhecido de todos, é um trabalhador incansável da seara espírita. E o espírito é o Odilon Fernandes. O Odilon Fernandes é um pouquinho menos conhecido que o Carlos Bacelli. Mas nós trouxemos aqui uma mini biografia dele, olha. Doutor Odilon Fernandes é cirurgião dentista, professor universitário, comerciante, nasceu em 10 de outubro de 1907 em São João do Capivari, aqui em São Paulo. A sua desencarnação aconteceu em 13 de janeiro de 1973. Pela psicografia já ditou mais de uma dezena de livros. Muitos desses livros psicografados pelo nosso querido Carlos Bacelli, que tem livros maravilhosos, e um deles é esse justamente, Mediunidade Consciente, de onde nós trouxemos essa página, Mediunidade e Família. Depois de falar do nosso querido Dr. Odilon Fernandes, nós vamos falar do núcleo familiar. Por quê? Porque, cara, quando a gente fala assim, em mediunidade e em família, nós temos que dar uma rápida contextualizada para vermos o que é família. Por quê? Porque senão fica tudo solto, parece que a gente tá voando, né? Não. Família, ó, é necessária, esse núcleo familiar. É um núcleo super necessário, é tão necessário que Jesus veio numa família, todos nós sabemos, não é? Uma família até grande, quando a gente amplia assim, a gente vê que Jesus teve
irmãos, teve tios, teve isso, teve aquilo, teve pai, teve mãe, teve um monte de coisa, tudo que a gente teve. Percebeu? Então nós temos que entender que é um núcleo necessário, principalmente por quê? Porque aqui na família que nós nos reencontramos. Ah, Manolo, nos reencontramos com quem? Muitas vezes com as nossas afinidades. Aquelas pessoas com as quais a gente caminha há muitos séculos, há quase milênios, e que de vez em quando, desculpa, a gente se torna a encontrar no núcleo familiar, né? Aqueles com quem a gente tem mais afinidade dentro da própria família, mais particularmente dentro desse núcleo familiar que é pai, mãe e filhos. Então, todos nós temos nossas afinidades dentro de família, é muito natural, não é o amar mais ou o amar melhor, não é isso. Trata-se simplesmente de uma questão de afinidade. Amor de pai e mãe é o mesmo para todos os filhos, não temos a menor dúvida quanto a isso. O que vai diferir é entre afinidades e hostilidades. Se ligou? Por quê? Porque os afins, beleza, vem para quê? Para nos dar sustentação, para nos auxiliar a encararmos o quê? As hostilidades que nós temos na nossa família. São hostilidades veladas, são hostilidades assim mais tranquilas, às vezes divergências de pensamento, às vezes uma atitude incoerente, enfim, coisas desse tipo. Não gostar muito de estar perto, esse tipo de coisa que toda família tem e que é natural. Não é normal, mas é natural. Então tem pessoas que às vezes não gostam de ficar muito próximas, se distanciam um pouco, mesmo entre pais e filhos, entre irmãos. Isso acontece com relativa frequência. Nós estamos cansados de ver isso em amigos, em famílias que a gente visita, nisso e naquilo, né? Manolo, por que nós temos hostilidades também na família, no núcleo familiar? Para que nós nos harmonizemos. Porque, como eu gosto de falar, o núcleo familiar é a parte mais próxima da nossa vida. É a parte mais próxima. Nós viemos de um núcleo familiar formado pelo nosso pai e pela nossa mãe, também passamos por esse processo, quantas hostilidades nós tínhamos naquela família, e depois quando nós formamos a nossa própria família, nós também trazemos do lado de lá pessoas com as quais nós precisamos nos harmonizar. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Para quê? Para desenvolver essa tentativa. Para quê? Para que essa tentativa frutifique, para que essa tentativa dê certo, para que ao final da nossa existência nós tenhamos tirado da nossa frente mais um desafeto, talvez, mais uma aresta que foi aparada, percebeu? Sempre lembrando que existência é sempre sinônimo de reencarnação, ok? É esse período entre que nós vivemos, entre a erraticidade e a volta para a erraticidade, ok? Então, essa harmonização tem que ser feita por nós. Não tem como ser diferente. Nós que temos mais experiência, assim como nossos pais tiveram mais tranquilidade conosco, nós que temos mais experiência já de vida, nós temos que ir buscando essa harmonização. Por quê? Porque tem que partir da gente, que já somos mais experientes, que já temos mais quilometragem, né? De promover essa reharmonização. Às vezes fica muito difícil, porque todas as tentativas que a gente faz são praticamente infrutíferas, duram um pouquinho tempo, qualquer coisinha já é motivo para isso, para aquilo. Mesmo assim, continuemos tentando, deixa passar aquela mágoa temporária e depois a gente retoma de novo, porque vai fazer o quê? Estamos sob o mesmo teto, né? Se estamos sob o mesmo teto, gente, como é que nós vamos viver? Temos que viver da melhor maneira possível. E isso é importante que nós tenhamos na cabeça. Outra coisa interessante é entender o que Emmanuel fala sobre essa
esse núcleo familiar. Ele diz que é a mais importante associação na terra. Eu, como corintiano que sou, digo que a família é mais importante que o Corinthians. Sem problema nenhum. Por quê? Porque eu sei que é mesmo. A gente torce por Corinthians, aqui em casa, como eu gosto de falar, é pré-requisito. 2 pré-requisitos, do lado de lá combinamos. Primeira coisa, nascer e andar de 9 meses. Não falhou nenhum, nem filho, nem neto. Todo mundo andando de 9 meses. Uma maravilha, graças a Deus. E o outro pré-requisito é ser corintiano. E até agora não tivemos nenhuma baixa, graças a Deus. Temos algumas dúvidas no meio do caminho, mas graças a Deus todos corintianos. Mas, apesar disso, nós sabemos que a família é a mais importante associação na terra. Por quê? Porque é na família que nós vamos ser educados. Nós vamos ser educados para a vida, para a continuidade da vida depois dessa existência, em outras existências e assim por diante. Então, essa educação são os exemplos que nós trouxemos dos nossos pais e os exemplos que nós, em épocas diferentes, agora já, conseguimos transmitir para os nossos filhos, que os nossos filhos conseguem transmitir para os nossos pais de maneira muito tranquila, de maneira muito equilibrada. E olha, é a família que vai formar um lar. Este estúdio B está na minha sala. A sala é composta de materiais de construção, assim como a casa. A casa toda é construída com cimento, com tijolos, com blocos, com pedra, com areia, com telhas, com isso, com aquilo, com forro, com estuque, com sei lá o que. Percebeu? Isso são materiais de construção. Agora, o lar é formado com outro tipo de material. É o material que nós temos no espírito que somos, as conquistas que já trazemos, os afetos que já desenvolvemos. Para quê? Para que esses afetos garantam o desenvolvimento de novos afetos para aqueles que ainda com os quais nós ainda não nos afinizamos. As nossas hostilidades, lembra do slide anterior? Então, olha, o que vai formar um lar é a família, é o relacionamento, é o sentimento que nós temos uns com os outros. E entender que o lar, como nos diz Emmanuel, é organização divina, tão divino que Jesus teve um lar, como eu gosto de falar, teve uma família, teve um lar. Então, nós vamos percebendo que isso tudo é muito legal, só que tem mais um detalhe que nós precisamos falar para contextualizar tudo isso, é que nós encontramos na família os instrumentos para a nossa evolução. Eu aqui tenho 7. Cada um aqui tem 7 instrumentos de evolução. Os meus são a Marli, o Pablo, a Amanda, a Mila, a Gabriela, o Gabriel e a Bruna. Os deles, a mesma coisa, tirando eles mesmos e colocando a mim. Se ligou? Por quê? Porque nós todos pensamos de maneira diferente, olha, por quê? Nós somos espíritos. É isso que temos muita dificuldade para entender e que muitas vezes atrapalha o nosso relacionamento familiar. Porque como nós temos falado nestes quase 60 dias de isolamento social, onde muitas vezes os temas acabam sendo recorrentes. Por quê? Porque em todo tema tem família, em todo tema tem perdão, em todo tema tem evolução, em todo tema tem espírito, em todo tema tem um pouquinho dessa mescla que o Espiritismo nos oferece. Para quê? Para que pela repetição, para que pelo exercício, nós possamos ir firmando conceitos que vão num futuro próximo ou distante, depende de cada um, nós possamos formar esse amálgama que vamos fazendo com os nossos conhecimentos, com sentimentos, com emoções, traduzindo no nosso dia a dia todas essas experiências, transformando, enfim, coisas que nós tínhamos em coisas que teremos. Chegou? Então, ó, isso de que nós somos espíritos é
importantíssimo que nós tenhamos esse conceito. Por quê? Porque espíritos somos criados únicos. Por quê? Porque somos criados simples e ignorantes, e a partir da nossa criação nós vamos estagiando pelos diversos reinos da criação e vamos adquirindo experiências que são únicas, mesmo quando nós ainda somos princípios inteligentes. Se ligou? Por quê? Porque o que nós absorvemos das experiências acaba sendo individual no transcorrer do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Então, sabermos únicos tem esse pequeno problema. Ninguém pensa como a gente. Ah, Manolo, se ligou? Se não pensa como a gente, pode ser que surja algum conflito, ok? E como nós somos espíritos, de vez em quando na nossa família aparece médium. Se ligou? Aí. Que o médium nunca se esqueça de seus deveres familiares. Se ligou por quê? Porque a família é mais importante do que a mediunidade de qualquer um. Ok? Não tem lero-lero nem vem cá que eu também quero. Pode pegar o Chico Xavier, a preocupação dele. Família. A irmã maluca, ele estava ali. O pai, um desvairado, ele estava ali. A madrinha, uma doida varrida, ele estava ali, firme, seguindo, continuando. Por quê? Porque aquela família ofereceria para ele os subsídios necessários para que ele tivesse a carreira brilhante que ele teve. E ele nunca deixou que a mediunidade suplantasse o amor, o carinho e a dedicação que ele teve com a família. E nós teremos que fazer a mesma coisa. Por quê? Todos nós somos médiuns, que isso fique claro, que isso fique de maneira assim muito simples e eficiente. Por quê? Porque é o que nós todos somos. Todos nós podemos intermediar o plano espiritual com o plano material. Ah, Manolo, mas eu não sinto, não vejo, não falo, nossa, eu não sinto nada. Eu digo, ok, mas você oferece fluidos. E muitas vezes são esses fluidos que nós oferecemos que são os grandes responsáveis pelos efeitos físicos que nós temos muitas vezes dentro de casa. No livro que eu escrevi, Contar Mais Vou, tem várias histórias sobre esses efeitos físicos, essas histórias sobre coisas se mexendo, coisas caindo. Tem uma série de coisas lá que são muito interessantes e que são baseadas todas em fatos reais. Então, mesmo que nós não tenhamos, assim, aparentemente a mediunidade de psicografia, ou de psicofonia, ou, sei lá, de vidência, né, de audiência, isso não quer dizer que nós não sejamos médios. E muitas vezes nós somos médios até para intermediar entre dois encarnados. Se ligou? Por quê? Porque tudo é mediunidade. Ok, meninos e meninas? Então, olha, que o médium nunca se esqueça de seus deveres familiares. Por quê? Porque esses deveres foram contraídos do lado de lá. A gente se compromete a trazer para cá uma série de espíritos. Nós nos comprometemos a encontrar uma pessoa, para que juntos nós tivéssemos a oportunidade de caminhar com mais espíritos ainda que viriam, né, do amor que nós teríamos e que se colocariam ao nosso lado para uma fase muito grande da nossa existência. Ok, meninos? Então, olha, que o médium nunca esqueça de seus deveres familiares. E tem mais, olha, que a pretexto de seguir o Cristo, não se distancie do caminho dos homens. Percebeu? Teve um tempo atrás que eu ouvi uma expressão muito interessante. Uma pessoa até bem lúcida, tudo. E ela dizia assim, não, eu agora sou um homem da religião. E eu fiquei pensando, como ser um homem da religião no mundo que nós vivemos? Nós somos espíritas.
Nós temos família, nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos uma série de coisas que todo mundo tem. Eu não posso, a pretexto de seguir o Cristo, como o cristianismo redivivo que nos é oferecido pelo Espiritismo, me desvencilhar de tudo isso, simplesmente assim, tchau e benção, fui, eu vou seguir Jesus, eu vou, opa! E o resto dos seus compromissos, onde é que eles estão? Se ligou? Então, nego, esse negócio de se isolar para seguir Jesus, para receber as emanações fluídicas do mais alto, para me colocar assim ligado com a espiritualidade, menos. Por quê? Porque não precisa tudo isso. Não precisa. Ninguém precisa. Nem católico, nem protestante, nem isso, nem aquilo. Não precisa isso. Para nos ligarmos à espiritualidade, o mais que nós temos que fazer é nos ligarmos aos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E os espíritos encarnados que estão conosco são importantíssimos. Então, olha, nós não podemos nos distanciar dos caminhos da humanidade. E nós nos distanciamos muitas vezes, negando até o próprio progresso que nós estamos vivendo. Aí a gente falava, né? Porque agora já não fala mais. A gente falava, nossa, isso é coisa do tinhoso. Eu tenho uma irmã que falava assim, agora, Manolo, fica todo mundo nesse tique-tique, tique-tique, tique-tique. E esse tique-tique, tique-tique, tique-tique é, por exemplo, o que está salvando as nossas visitas virtuais, o que está salvando as nossas relações. Percebeu por quê? Porque se transformou no que deveria já ter sido. Um instrumento para quê? Para a aproximação das pessoas e não para o seu distanciamento. Então hoje nós estamos usando os aplicativos para nos relacionarmos, para estarmos cada vez mais perto. E isso é muito bom. Ok? E tem mais, olha! O médium que não se compadeça dos seus não tem verdadeira compaixão pelos semelhantes. Ai, meu Deus, que coisa, aquela tragédia. E às vezes tem tragédia dentro de casa e a gente não liga a mínima. Por quê? Por diferençazinhas. Porque médium é gente também, sabe? Médium é ser humano, como qualquer outro. Então nós temos que nos colocar bem assim, equilibrados diante do que nós já sabemos. Para quê? Para não nos deixarmos levar por isso, de que o que está longe, a gente sofre, a gente pensa, a gente acontece, e o que está perto a gente não liga. Como é que a gente atende tanta gente no centro espírita e não conseguimos conversar com a esposa, não conseguimos conversar com o marido, não conseguimos atender um filho em algum problema? Me fala, eu não estou no centro, me desculpa. Como assim não está no centro? Nós somos médiuns 24 horas por dia, bem. Não tem essa. Prepare-se, cubra-se de proteção e faça o que tiver que ser feito. Poxa vida, se alguém está em dificuldade na nossa casa com uma obsessão, com isso, com aquilo, vamos mandá-lo para o centro espírita, sim. Mas se for uma emergência, nós teremos que dar conta disso. Não tem essa não. Por quê? Porque senão vira o quê? Caridade só com quem está fora? E nós? E os nossos? Se ligou? Nego, então, olha, cuidado. Não vamos só nos compadecer pelos semelhantes e deixar os nossos de lado, como se eles tivessem que mostrar para nós que são muito melhores do que a humanidade. Ninguém é muito melhor do que a média da humanidade. Não tem, é todo mundo muito raso assim. Opa! Então, nós temos que entender que podemos sim caminhar juntos, oferecer o nosso apoio, para quê? Para que a gente sofra um bocadinho menos, ok? Olha, o exercício da mediunidade não deve ser incompatível com os vínculos afetivos imediatos do medianeiro. Percebeu? Então, exercitar a minha mediunidade não é mais importante do que conversar com um filho, do que conversar com o marido,
do que conversar com a esposa, do que conversar com um neto. Se ligou? Ah, mas agora eu tenho que ir, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu falo, cara, se você está saindo de casa e acontece alguma coisa, socorra primeiro o que está dentro de casa. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque é ali, na nossa casa, que nós exercemos essa mediunidade, buscando o equilíbrio, buscando a compreensão, buscando a manutenção da paz no nosso lar. Se ligou? Por quê? Senão o que adiantou? Eu vou para o centro espírita, passo lá 2 horas, ai que maravilha, aí volto para o meio do inferno. Ah, para, nego! Nós temos que transformar o que às vezes é um aparente inferno no nosso lar, num lugar onde nós possamos exercitar a paz, que é o que o inferno nos pede, não é? O inferno nos pede o quê? Que nós exercitemos a paz. Então, vamos exercitar a paz. Todos. E quando tiver um mais desequilibrado que o outro, vem um outro que está mais equilibrado e ajusta os ponteiros. Por quê? Porque não é botar gasolina para apagar incêndio. Isso não vale para o médium. O médium tem que entender que ele é o primeiro beneficiado de um lar equilibrado. Se ligou? Como é que vai trabalhar no centro espírita? Hã? Como é que vai dar passividade desequilibrada? Me fala? Não tem como. Porque ou é usado pelas entidades assim mais espertas, entre aspas, ou pode até partir para uma mistificação, sei lá. Então, o equilíbrio é importantíssimo na vida do médium, seja de psicografia, de psicofonia, de vidência, de audiência, ou seja lá que tipo de mediunidade ele tenha. Ele não pode entender que exercer a mediunidade seja incompatível com os vínculos afetivos imediatos que nós temos. Não, tudo é compatível. Tudo faz parte. Nós exercitamos a mediunidade 24 horas por dia, todo dia, em qualquer momento. Isso é que a gente precisa entender. Ok, meninos e meninas? Gabi, 20 horas, 28 minutos, diga lá! Rapaz! Deixa eu ver quem tá aqui. Olha! Sheila Santos, do Neob, de Carapicuíba. Um abraço pro Neob, Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna. É o Centro Espírita do Alan Vilches, a mãe dele, foi fundada lá pela família do Alan. Um abraço a todos, pro Alan também, muita saúde. O querido João Piottini, do Centro Espírita Luz e Caridade de Itobi. Ei, João, tamo junto, misturado, vai que vai! E a Lupita Ruiz, a sempre e querida Lupita, que manda um abraço, Lupita, aquele abraço! Ela é lá do Aldeia de Luz, que fica no bairro da Aldeia da Serra, em Barueri, isso mesmo, é aqui pertinho de São Paulo. Aqui nós temos a Maria Cristina Machado, do Allan Kardec de Vila Matilde. Ela leu Conta Mais Vô e amou. Olha, eu vou falar de novo, dá licença. Ela leu o livro Conta Mais Vô e amou. E tem mais ainda. Obrigado, tem mais uma ainda. Maria Cristina Machado. E a Sheila Santos também. Ela dá licença aí. Ela fala, olha, Conta Mais Vô é o livro preferido do filho dela. Tá bem? Ok, meninos e meninas? Obrigado pelo carinho, pelo incentivo. É sempre muito bacana receber esses feedbacks, né? Porque a gente escreve e a gente vai colocando no papel, né? Depois a gente corrige tudo. Mas a gente nunca sabe como isso vai ser recebido por quem lê. Por quê? Porque somos espíritos, somos únicos, né? Então as histórias que eu contei nesse livro, Conta Mais Vô, são histórias assim, vividas por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos, minhas netas, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então são histórias bem autobiográficas, só que romanceadas, né? Então tem alguns casos lá que a gente bota uma pitadinha assim de suspense, bota isso, bota aquilo, mas de maneira geral são histórias
bem consistentes e são histórias assim, verídicas realmente, romanceadas, mas baseadas em fatos reais. E eu achei também que o produto final ficou bem legalzinho mesmo, dá pra criançada ler, dá pra fazer evangelho no lar, dá pra colocar na evangelização infantil com historinhas, dá sim, dá muito legal. Bom, mas agora pode parar, Manolo, para de fazer propaganda, rapaz, vamos caminhar. Hoje também deve acabar um pouquinho mais rápido, e eu vou tomar um golinho de água, que você viu que deu pigarrinho aqui, né? Se a Rita Fontana estiver aí, aquele abraço, Rita Fontana, tamo que tamo! Vorti! E vamos mais! Aqui, olha! Todavia, olha que coisa interessante. Bom é que os seus compromissos familiares não lhe causem ingerência na tarefa espiritual que lhe cabe. Você viu? Então nós temos que nos dedicar à família e a família também tem que compreender o papel do médium. Por quê? Porque querendo ou não, de uma maneira assim muito geral, muito prática, todos nós ao sairmos de lá, já viemos com tarefas definidas nessa fase de mediunidade. Por quê? Porque tem que preparar antes. Então tem que preparar o ouvido, tem que preparar os olhos, tem que preparar a voz, tem que preparar o sistema nervoso. Para quê? Para que o corpo físico possa realizar a tarefa mediúnica que foi escolhida do lado de lá. E isso está de comum acordo com todos da família. Particularmente esse núcleo mais próximo. Então, se começa a incomodar, tem que dar uma olhada, o que está acontecendo. Por quê? Porque assim como o médium tem que colocar a família em primeiro lugar, também a família tem que oferecer condições para que esse médium realize o seu trabalho de maneira boa, de maneira coerente. Não é facilitando a vida, não. É oferecendo condições de sustentação para quê? Para que a proposta reencarnatória desse médium, dessa médium, ou desses médiuns que estão reunidos numa mesma família, possa ser desenvolvida de maneira boa. Principalmente mostrando que apesar de, na voz do povo, o médium ser diferente, não é. É um espírito como outro qualquer, que aproveitou essa oportunidade para dar uma alavancada no seu crescimento. Por quê? Porque estava um pouquinho distante do resto dos companheiros que ele tinha, percebeu? Então, a mediunidade é uma ferramenta para que nós cresçamos um pouquinho, para que nós caminhemos e para que nós possamos, enfim, chegar num ponto mais equilibrado em relação às pessoas que estão conosco. Então, dessa maneira, o médium tem que colocar a sua família em primeiro lugar e a família, em contrapartida, também tem que oferecer a esse médium ou a esses médios condições para que as suas atividades possam ser exercidas de maneira boa, sem interferência, sem ingerência, ok? Sem querer dar pitaco na tarefa do outro. Não, deixa. Vamos nos compreender, vamos nos amar, vamos colaborar todos uns com os outros. Para quê? Para que as propostas reencarnatórias que nós colocamos para cada um de nós possam ser satisfeitas nesta encarnação de maneira boa. Se ligou? Por quê? Porque todos nós somos médiuns, então dentro de uma mesma família pode aparecer muitas mediunidades. E é nossa tarefa oferecer subsídios para que as mediunidades que comecem a aflorar tenham condições de serem educadas. Para quê? Para que o resultado dessa educação mediúnica, desse trabalho mediúnico, possa reverter em benefício do próprio médium e também em benefício da população que poderá ser atendida por esse médium. Ok, meninos e meninas? Então, é tudo duas mãos. É vai e vem. Não tem como, não é? Então, o médium se conscientiza do seu papel
de que a família é importante e a família se conscientiza também de que o médium precisa também de muito amparo, de muita sustentação para que possa resolver a sua mediunidade nesta encarnação. E tem mais, olha, conciliar obrigações e responsabilidade. É o top. Como é que fala? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aí está um dos problemas que o médium é chamado de equacionar. Dias eu tenho saído via internet, ok? Mas quando não estávamos assim no isolamento, eu saía praticamente todo dia. Um ou outro dia que eu não saía. Então eu tenho uma agenda realmente lotadíssima. São poucos os espaços que eu até esse ano tinha deixado um pouquinho mais. Para quê? Para dar um refresco para o corpício. Descobri que não adiantou nada, porque é bobagem. Tem que trabalhar mesmo e acabou, né? Mantenha-se dentro de um parâmetro bom e continue trabalhando com responsabilidade, com equilíbrio, para que a saúde também não se perca. Mas eu sempre tive comigo, a hora que começou a apertar muito, a questão dos aniversários. Por quê? Porque nós aqui em casa tínhamos assim quase que um compromisso de comemorarmos os aniversários sempre, no dia que ele acontecia. Então acontece de quarta-feira, a gente comemora na quarta-feira, beleza? Então isso vinha funcionando assim desde que a gente praticamente assim acordou com isso e fizemos esse combinado. Então o que eu faço? No dia dos aniversários deles, no meu, no da Marli, nos dos filhos, nos dos netos, nos dos genros, tudo isso, eu anoto na agenda, aniversário do fulano. Nesse dia eu não marco nada. Se ligou? Por quê? Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Ah, Manolo, mas a vida muda. Muda sim, e está mudando. Então, agora nós já estamos fazendo um outro combinado, porque como tem mais gente, a gente está querendo ver se pode fazer no fim de semana, ao invés de fazer no dia. Então nós temos assim deixado um pouquinho mais tranquilo. Então eu falo, olha, se de repente não der para adiar o compromisso, eu vou e volto e tudo bem. E no dia mesmo a gente faz uma conversinha à toa. Isso é o quê? Isso é ajustar os nossos compromissos mediúnicos à família. E a família também se ajusta aos compromissos mediúnicos que a gente tem. Isso é naturalismo. É o combinado que a gente faz com criança, não faz combinado com criança. Então, nós temos que ajustar e equacionar essa dicotomia médium e integrante da família. Percebeu? Por quê? Porque a nossa mediunidade, ainda que as pessoas às vezes pensem que é assim um absurdo, ai meu Deus, eu sou médium. Cara, menos. Nós estamos juntos com a família, por quê? Porque não é tão necessário que nós tivéssemos que estar sozinhos para realizarmos a nossa tarefa. Quem tinha que vir sozinho, veio. Quem tem que vir sozinho, vem. Mas, cara, tá com a família é porque a família é importante no desenvolvimento das nossas atividades mediúnicas. E isso nós não podemos deixar para trás de maneira nenhuma. Ok? Então, vamos equacionar essa dicotomia entre médium e cidadão. Percebeu? Entre médium e familiar. Por quê? Porque é para o nosso próprio bem. Nós vamos viver melhor, nós vamos viver dentro de acordos, dentro de parâmetros, dentro de sugestões que vão fazer com que a nossa vida mediúnica seja tão boa quanto a nossa vida familiar. Se ligou? Tem mais! Olha lá! Amar, essa é a frase da noite. Se liga, galera! Amar a Deus do próximo e não o próximo em Deus. Eis o sentido do amor que Jesus nos ensinou. Percebeu? O que é que Jesus falou para o fariseu? O fariseu olha para Jesus e fala assim, Jesus, como que eu faço para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus olha para ele com aquele jeitão Jesus de ser, né? Que Jesus é
hora eu fico imaginando ele conversando com aquele povo lá. Ele fala, meu Deus do céu. Não sei quantos mil anos esses caras estão aqui antes que eu e não aprenderam nada. Por quê? Porque eles tinham interesses escusos por trás disso. Eles queriam pegar Jesus pela palavra, não é? Aí ele fala assim, Jesus, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus olha para ele e fala assim, o que é que está escrito na lei? E o fariseu já ficou, né, meio assim, ele foi lá e procurou, ele falou, tá aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu empenho, com toda a tua força, o mais importante mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para o cara e fala assim, é isso aí, beleza, você faz isso, está garantido do lado de lá, não tem ninguém que te jogue para outro canto, valeu? Só que como eles queriam pegar Jesus pela palavra, o fariseu não ficou contente e falou assim, mas Jesus, quem é meu próximo? E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Todo mundo lembra, né? Que o bom samaritano era uma pessoa que era mal vista pela sociedade, mas que teve uma atitude de amor ao próximo. Uma atitude que estava de acordo com a lei, que ele também sabia, que ele também lia. Os doutores da lei passaram batidos, os levitas passaram batidos e o fariseu simplesmente foi lá. Recolheu o assaltado, colocou no cavalo, levou para a estrebaria. Antes já tinha limpado os ferimentos, tinha enrolado para não pegar muito pó, pagou a estadia do cara e ainda falou, olha, se você gastar mais, fica tranque. Que na volta eu dou um jeito e a gente acerta tudo aí, tá bom? Aí Jesus olha para o cara e fala assim, nessa história, quem você acha que foi o próximo? E aí o fariseu não tinha o que falar, simplesmente falou, Jesus, é aquele que se compadeceu do assaltado. Aí então Jesus olha para a multidão e fala assim, é isso, façam isso e está tudo liberado, vocês vão ganhar o reino dos céus. Agora eu pergunto, na nossa família, quem é o próximo mais próximo? Somos nós, o núcleo familiar que aqui está, ó. Então nós temos que amar a Deus no próximo e não o próximo em Deus, porque Jesus é muito claro, o segundo é semelhante ao primeiro. Se eu não consigo amar a Deus, eu amo o próximo, beleza, e por semelhança eu estou amando a Deus. Se ligou? Esse é o nosso grande lance. Beleza? Esse é o nosso grande lance. Então, para que nós sejamos de bem com Deus, nós temos que obrigatoriamente estarmos de bem com o próximo. Porque o contrário nem sempre é recíproco. Nós podemos estar muito de bem com Deus e não estamos nem aí com o próximo. Por semelhança, nós não estamos de bem com Deus. Ah, Manolo, não me fala, já falei. Perceberam como é o negócio? É amar a Deus no próximo. Aqui. E não o contrário. Os que estão na nossa casa, por piores que eles possam nos parecer, é o melhor que a gente conseguiu para essa encarnação. Você tem que ver os outros que estavam querendo vir. E que nós falamos, não, esses outros eu não aguento. Bota na casa do meu irmão, bota na casa da minha mulher, bota na casa dele, na casa do outro. Percebeu? Não, eles não. Então, os que estão conosco são o nosso número. São o que necessitamos. São a nossa tarefa mínima para realizarmos. Ainda mais como somos médiuns. Nós temos que ter, assim, uma visão mais holística de tudo. Por quê? Porque a gente conversa com a espiritualidade, a gente percebe a espiritualidade, a gente vê a espiritualidade, a gente ouve a espiritualidade. Isso é holístico. Nós não somos só isto, não somos só corpo físico. E eles também não. Eles têm também as suas dificuldades, assim como nós temos. Claro que tem coisa que às vezes não bate, não combina. Ok. Nós vamos melhorando o que podemos melhorar nos relacionamentos que estamos tendo e vamos nos preparando para uma nova etapa no futuro.
Por quê? Porque tudo muda. Nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, os nossos filhos também vão crescendo, vão melhorando, vão compreendendo que as dificuldades iniciais que tinham conosco agora já são menores e que daqui a alguns anos as dificuldades estarão menores ainda, e o mesmo referindo-se de nós para eles, percebeu? Então o tempo é um grande e magnífico conselheiro, um grande médico, um grande enfermeiro, que vai nos curando as feridas, mostrando-nos espíritos diferentes hoje do que nós conhecemos há 200, 300 anos atrás. Então, essas mudanças que o tempo produz fazem com que a nossa jornada seja mais produtiva e que nós encontremos nos filhos, na esposa, no marido, no neto, espíritos diferentes, espíritos melhores do que quando nós começamos a nossa caminhada. Ok, meninos e meninas? Tem mais! Fazer-se o médium respeitar pela família em sua opção pela mediunidade e não desconsiderar a família por esta sua mesma opção. Como é que a gente se faz respeitar como médium? Me fala. Se comportando de maneira lógica, não mistificando, procurando, e veja bem, procurando exercitar o que a mediunidade nos pede, que isso é importante. Não somos perfeitos. Claro que de vez em quando tem um piti, claro que de vez em quando tem isso. Mas acabou aquilo, volta. Então assim nós vamos fazendo com que a nossa família respeite a nossa mediunidade, respeite a nossa opção pela mediunidade e principalmente mostrando o que fazer com a mediunidade, não enganando ninguém, não mistificando, não fazendo da nossa mediunidade um produto de venda, percebeu? Um produto de favores, não atendendo a ninguém porque é fulano e deixando de atender o outro porque é ciclano. Não. É atender todo mundo, é fazer com que as pessoas percebam que o médium é igual à pessoa. Se ligou? Não são dois, é um só. É o mesmo pai, é a mesma mãe, é o mesmo filho. Somos médiuns? Claro que somos. Mediunidade educada é garantia de bom comportamento. Agora, desequilíbrios todos nós estamos sujeitos. E o médium particularmente. Por isso é que nós temos sempre que nos lembrar do vigiai e orai. Por quê? É a nossa tábua de salvação. Nós temos que estar sempre vigilantes, pedindo o apoio dos nossos mentores, pedindo o apoio da cúpula que favorece a nossa casa, que nos proporciona segurança. Se ligou? Isso tudo é importante na nossa vida. Para quê? Para que a nossa mediunidade seja encarada como uma coisa boa, uma coisa que ajuda, uma coisa que faz a diferença às vezes na nossa própria vida e na vida daqueles que estão conosco, dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho, por exemplo. Então é importante que nós façamos isso, nos respeitar a nossa mediunidade como uma ferramenta boa. Para quê? Para que as pessoas nos respeitem também, para que a família nos respeite. E tem mais, olha, aqui caindo um monte de coisinha, que bonitinho isso aí. Renunciar à compreensão dos familiares não significa deixar de compreendê-los e aceitá-los como são. Porque tem família que não admite que um dos participantes seja espírita, por exemplo. Se ligou? Nunca vai compreender o médium. Por uma questão de motivos, sejam eles religiosos, sejam eles educacionais, sejam eles de criação. Enfim, tem famílias que não admitem a mediunidade, que não admitem o espiritismo. Isso ainda hoje é muito comum. Então, nessas famílias, claro que tem médiuns ostensivos. Por quê? Porque toda família tem médiuns. Então, às vezes não admite. Mas nós não precisamos deixar de compreendê-los
por causa disso. Que eles não nos compreendam é problema deles. Mas compreendê-los é a nossa solução. Então, não se fala de mediunidade. Não se faz nada que possa deixá-los preocupados. Não, vamos seguindo a nossa vida. Vamos caminhando rumo à nossa felicidade mediúnica, por que não? Se estamos trabalhando num centro espírita e os outros são ou católicos ou são evangélicos, não nos preocupemos, continuemos fazendo a nossa parte. Por quê? Porque isso é importante também, porque nós também temos que continuar com as tarefas que nos propusemos do lado de lá, quando chegássemos aqui. Então, compreender a nossa família nas dificuldades que eles possam ter em relação à nossa mediunidade é nossa solução. Por quê? Porque a gente vive melhor. Ah, o fulano não gosta. Ok, não se fala nada, não se faz nada, não se comenta nada. E assim a gente vai levando, ok? Porque tem espírita também que é assim, muito obtusinho, né? Muito dentro da caixinha. Saia da caixinha. Ninguém é obrigado a ser espírita. Ninguém é obrigado a isso, aquilo. Todos nós temos que nos respeitar. Temos que respeitar a todos, mas vamos respeitar também quando de repente nós somos o único espírita e aí nós vamos chegar com o livro dos espíritos nas mãos e tal. Isso não, isso nós já passamos dessa fase. Nós vamos sim exemplificar, mostrar que nós estamos diferentes, mostrar que nós podemos fazer diferente, que o espiritismo é bom, que a mediunidade nos fez bem, que a mediunidade nos ofereceu subsídios. Para quê? Para que nós caminhemos melhor. E para terminar, o último slide da noite, esse daqui é interessantíssimo, que nos remete a Jesus. Olha, não nos induza a amar menos a uns do que aos outros, sejam ou não sejam eles nossos familiares. O que isso quer dizer? Nós temos que entender Jesus quando ele nos deu essa lição maravilhosa de família estendida. A família não é só esta que está aqui na minha casa. É também a família do meu irmão que está em Avaré, do outro que está em Guarulhos, dos outros que estão em Campinas, dos outros que estão aí nos vendo, percebeu? Então, família, nós temos o nosso núcleo familiar, os nossos compromissos imediatos. E nós temos a nossa família estendida, que são, por exemplo, os nossos vizinhos também. Então eu tenho que tratar todos desse ponto de vista de mediunidade da mesma forma, ampliando o conceito e ao mesmo tempo trazendo o conceito ampliado aqui para dentro de casa. Eu não posso cuidar dos que estão fora e deixar os que estão aqui dentro de casa sem o bálsamo consolador que a mediunidade nos oferece. Se ligou? Da mesma forma, como se alguém bate na minha porta por isso ou por aquilo, eu tenho que atender, não importa. Eu posso até deixar para depois, mas eu tenho que naquele momento oferecer a palavra de conforto que a pessoa está precisando. Isso também é mediunidade. O conversar, o ouvir, o abraçar. Se ligou? Então, não façamos diferença. Somos médiuns em casa, somos médiuns no centro, somos médiuns fora de casa, somos médiuns 24 horas por dia. É claro que ninguém vai psicografar no supermercado, né, meu? Pega mal. Ok, não vai, claro que não. Ninguém vai receber uma entidade dentro do ônibus, não é? Não vai. Mas nós estamos sempre em trabalho mediúnico, principalmente porque o trabalho mediúnico é um trabalho de caridade. E como nos diz a máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, nada de sofrimento com a mediunidade. Vamos entender que a mediunidade é uma ferramenta que nós temos para quê? Para que a nossa família se ajuste, para que todos nós nos ajustemos e para que nós avancemos um pouquinho mais rápido nesta jornada terrestre. Ok, meninos e meninas, e agora sim, tudo que nós falamos nessa noite está no livro Mediunidade Consciente, do Bacelli e do Odilon Fernandes. E o título da nossa conversa de hoje
foi mediunidade e família. Ok, meninos e meninas?